hoje eu estou no mundo da leitura com a professora Sofia, comentando a respeito da obra de Jorge Amado, Capitães da Areia. Tudo bem, Sofia? Bem, e você, Leonice? Estou bem também. Como a leitura pode reduzir o estresse e os pensamentos negativos, lembrando que nós ainda estamos passando por uma pandemia? Então, a leitura ela é mais uma forma de entretenimento, né? Então, quando você lê um livro, você acaba se envolvendo tanto com o personagem, com os personagens, com os acontecimentos daquela narrativa, que você abstrai um pouco da realidade enquanto você está naquele momento de leitura, né? Isso contribui. Você teve o incentivo de alguém para manter e ter, né, o hábito de leitura? Qual o primeiro livro que você leu e quando? Tive sim. O meu pai e meu irmão, eles sempre leram bastante, né? Então eu tive esse incentivo por meio do exemplo, né? Então sempre foi natural em casa ter sempre muito livro, revista, jornal. E eles estavam sempre lendo e então para mim foi um hábito que surgiu naturalmente através do exemplo deles, né? E o primeiro livro que eu li na vida, eu não me recordo, mas o primeiro do Jorge Amado foi O País do Carnaval, acho que em 2007 ou 2008. Eu lembro que quando eu pedi sugestões, né, de leitura para os professores de português, você citou, né, Capitães da Areia com muita alegria, entusiasmo, e isso me deixou curiosa. Fale a respeito. Ah, sim. Quando você pediu as sugestões, eu lembrei porque o Jorge Amado ele acaba sendo um pouco esquecido, assim, né? Até mesmo no meio acadêmico ele é um pouco deixado de lado, tem um pouco de preconceito pela história dele política e também por ele ter sido um best-seller. Ele é um dos brasileiros mais vendidos no mundo, né? E traduzido para diversas línguas. Então ele acabou sendo meio que ficando assim como muito popular e talvez não sendo muito considerado assim um grande escritor, né? No entanto, eu considero que foi. Sim, ele retratava bastante o Brasil nas obras dele, né? Como se cada personagem retratasse um tipo social, né? Ele retratava muito bem o povo brasileiro, a nossa miscigenação, a nossa cultura, religiosidade e afins. E Capitães da Areia, eu acho um livro muito interessante, tem uma linguagem muito gostosa, muito fácil de entender e é bastante envolvente, né? Então eu achei que seria uma boa ideia. A obra Capitães da Areia, né, é um romance moderno de denúncia social, né, que tem como tema central a miséria, né, dos meninos de rua. E quando, né, nós incentivamos a leitura e falamos que é um romance, alguns jovens desistem de ler, achando que se trata apenas de romantismo, sentimentalismo, emoções. Há diferença entre o romance, do romantismo, e o romance moderno? Então, em literatura, quando a gente usa o termo romance, a gente se refere a narrativas longas, né, escritas em prosa. E geralmente quando as crianças, os adolescentes ouvem a palavra romance, eles já imaginam que vai ser uma história de amor, uma história mais melosa, mais água com açúcar. E não necessariamente, muitas vezes é uma história de ficção, uma história de aventura, né? Que nem no caso de Capitães da Areia, que tem as aventuras das crianças, todas as questões sociais envolvidas e nada tem a ver com esse romantismo de amor, né? E aí a gente tem também a escola literária, que é o romantismo, né? Que se refere a um período da literatura, das características literárias. E que também não necessariamente fala sobre histórias de amor, né? Comente um pouco a respeito da obra Capitães da Areia. Então, essa obra ela foi publicada em 1930. É um período bastante crítico, assim, na política, né, no nosso país. E o romance, esse romance, ele faz uma denúncia social, né, e política a respeito da marginalização da infância, né, das crianças. No caso, a história se passa em Salvador e na beira da praia, assim, né, no cais. E as crianças, elas são crianças que foram abandonadas, que foram largadas, órfãos. E elas acabam se unindo, assim, se tornam um grupo grande de crianças, né, lideradas pelo Pedro Bala.
E eles cometem assaltos, crimes, assassinatos, extorsão, diversos crimes, né? São bem violentos, né? Roubando os ricos para que eles consigam sobreviver, né? A história mostra isso. Aí tem o líder deles, que é o Pedro Bala, que ele meio que faz meio que controla um pouco a crueldade exagerada de alguns integrantes do grupo, mas ao mesmo tempo ele também tem ele dá punições muito cruéis também em alguns momentos, né? Depois chega a Dora, que é a única, até então o grupo era só de meninos. E aí tem uma menina que ficou órfã, estava tendo uma epidemia de bexiga na época, e ela perde os pais. E ela e o irmãozinho ficam órfãos e acabam encontrando esse grupo. E eles deixam, os meninos aceitam ela como se fosse uma mãe mesmo, assim, para cuidar deles, né? Costurar as roupas que acabavam se rasgando, fazer comida, limpar o lugar onde eles estavam, limpar os ferimentos que eles têm nos assaltos, nas brigas que eles se envolvem. Mas com o decorrer da história, ela acaba entrando também nos roubos e nos crimes junto com eles. Por que a personagem Dora é considerada a mãe do grupo? Então, acho que por ser a única personagem feminina, né, entre os Capitães da Areia, que eles se chamavam assim, e ela é a única menina que entra no grupo, né, e ela entra com esse papel de meio que cuidadora, né, ela cuida deles, né, para alguns ela como uma mãe, para outros como uma irmã, e para o líder deles, que é o Pedro Bala, já é como uma namorada, assim, né, mas ela cuida de todos eles, talvez por isso ela faz o papel do feminino naquele grupo, né? Na história, né, Pedro Bala é visto por alguns como Peter Pan e por outros, né, um anti-herói. Por que desse fato? Então, a comparação com Peter Pan pode ser porque ele é o líder de um bando de crianças, né? E aprontam não, né? Cometem crimes realmente. E ele lidera essas crianças, né? Eles roubam dos ricos para eles se sentem injustiçados pela sociedade que realmente na história não enxerga aquelas crianças, nem mesmo a polícia não se importa, mesmo com os crimes deles, ainda assim eles não são vistos, né? A não ser quando eles cometem algum crime contra alguém que tenha um renome naquela sociedade, mas se não, ainda assim eles são ignorados, realmente à margem de tudo. Então, eles são muito revoltados, eles se sentem muito inferiores, né? E talvez por isso a crueldade deles também seja muito grande, né? A revolta que eles têm contra os outros, né? Contra as pessoas que eles consideram ricos ali. Eu tenho, né, algumas curiosidades a respeito de Jorge Amado. A primeira é que ele atravessou, né, o sertão da Bahia até Sergipe por 2 meses para encontrar o avô, Zé Amado. O segundo é que ele lutou, né, pela liberdade religiosa, é autor da lei que assegura esse direito até hoje. O terceiro também é que ele conheceu, né, vários e viveu, né, em vários países, foi perseguido, preso, teve os seus livros queimados na época, né, do governo de Getúlio Vargas, e também, né, para escrever, né, a obra Tieta do Agreste, ele ficou trancado em uma casa em Londres para que efetuasse e realizasse a escrita deste livro. Você tem algum comentário a fazer? Então, né, o Jorge Amado, ele foi eleito deputado federal mais bem votado no estado de São Paulo, né, foi o mais bem votado, e ele criou esse projeto de lei de liberdade religiosa. E ele retrata nas obras dele, quase que em todos os livros, ele retrata bastante, principalmente a religião católica e as religiões de matrizes africanas. No entanto, ele era ateu, né, eu acho curioso isso, ele retratar tanto as religiões, né, criar um projeto de lei a respeito disso e ser ateu. E também os livros deles foram queimados. O que mais
foi queimado em maior número foi Capitães da Areia, né? Justamente por essa denúncia social que ele faz, num período que a gente estava vivendo de ditadura, né? Não se podia fazer isso. Então ele foi queimado, foi expulso do país, né? E também ele era do Partido Comunista, que foi considerado um partido ilegal por um período. Então ele viveu em vários países da América Latina, depois da Europa, né? E ele era muito amigo do escritor Saramago, José Saramago, né? Que eu acho legal, que é o único Nobel de língua portuguesa, né? E tem diversas fotos, retratos, vídeos deles juntos, realmente, assim, tipo, quando o Saramago vinha ao Brasil, se hospedava na casa dele, ele, quando ia a Portugal, se hospedava na casa do Saramago, né? São dois escritores parecidos, que têm uma história um pouco parecida nessa questão da vida política, né? E das denúncias que eles fazem fizeram através da literatura deles. Eu acho isso bastante curioso, assim. Obrigada, Sofia, por estar no Mundo da Leitura e por a sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Pessoal, pensando nas férias e nas sugestões de leituras, teremos a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. O Sol é para Todos. É um romance moderno que fala, né, de tolerância, preconceito, empatia e de duas crianças, onde uma delas nos ensina a se colocar no lugar do outro. E a outra é Elas por Elas. Histórias de mulheres escrita por autoras brasileiras. Aqui você vai encontrar poemas, contos e crônicas. Leiam. Vocês vão gostar e é uma leitura para a família inteira. Eu quero agradecer os Proatex, a Ariane e Renata, toda a equipe Vercelino. Boas férias, fiquem com Deus, se cuidem e até breve no Café com Leitura.